Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Diego Eletricista com vocês neste vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar várias formas de testar um capacitor. A opção mais precisa para se testar um capacitor é usando a função capacímetro ou um capacímetro. Mas existem outras formas de se fazer isso também, caso a pessoa não tenha um capacímetro. Então eu vou mostrar essas formas aqui nesse vídeo. Primeiro vamos entender como funciona um capacitor, para que ele serve. O capacitor ele serve para poder armazenar cargas elétricas. É muito usado em motores elétricos, bombas d'água, sistemas eletrônicos. Por dentro o capacitor ele tem algumas bobinas, alguns enrolamentos metálicos, umas placas que fazem esse processo. Essas placas elas são isoladas uma da outra. Então, com base nisso, nós podemos entender o primeiro teste que nós podemos fazer para poder detectar se o capacitor está bom ou se ele está ruim. Então, o primeiro teste é o teste de continuidade. Então, vamos fazer esse teste agora. Bom, para o teste de continuidade, eu vou usar o multímetro aqui. Vou colocar a escala. Vou colocar a escala de bip. A escala em que o multímetro ele apita ao encostar uma ponta de prova na outra. Bom, com esse teste, se der continuidade, se o multímetro ele bipar, significa que o capacitor ele está em curto-circuito. Então, tem que descartar, tem que jogar fora, tem que substituir por outro. Então, eu vou encostar uma ponta aqui na outra. E se bipar, o capacitor já era. Olha só, não bipou. Não aconteceu nada, eu encostei uma ponta na outra e não bipou. Então esse capacitor aqui, ele está bom. Com base nesse teste aqui a gente pode ter uma noção de que ele não está em curto-circuito. Mas tem outros testes que nós podemos fazer também. Vamos para o próximo teste. O próximo teste vai ser o seguinte. Também usando o multímetro, eu vou injetar um pouco de tensão elétrica aqui no capacitor. Como eu sei que esse capacitor aqui ele está bom, então ele vai ser capaz de armazenar a tensão elétrica que o multímetro ele vai oferecer aqui. Então eu vou encostar aqui um pouquinho e ele vai injetar uma tensão. Aliás, deixa eu mudar a escala aqui. Vou colocar na escala de resistência aqui para poder injetar essa tensão. Observe no multímetro que vai aparecer uma resistência e essa resistência ela vai diminuindo. Olha só, por que vai diminuindo? Porque o multímetro está injetando a tensão e o capacitor ele está carregando, ele está acumulando, ele está armazenando essa tensão elétrica. Então, a gente pode fazer esse teste segurando aí por mais ou menos 30 segundos ou 1 minuto, já é o suficiente para fazer esse teste. Bom, eu já acho que é o suficiente. Então, se o capacitor estiver ruim, ele não vai armazenar tensão nenhuma, ele não armazena nada. Então, ele conseguiu armazenar um pouco aqui, agora vamos conferir aqui, eu vou conferir com o multímetro. Agora o próximo passo é mudar para a escala aqui de tensão contínua. Escala de tensão contínua. Então ele vai mostrar aqui um pequeno valor de tensão. E esse valor de tensão ele vai descarregando aqui. Na medida que eu vou, olha só, encostar aqui. Olha só, deu 170 milivolts, ó, mostrando ali no multímetro. E observe que essa tensão ela está abaixando, ó. 120, 119, 110. Ou seja, com base nesse teste, já que eu inseri uma tensão do multímetro no capacitor e o capacitor armazenou essa tensão, então isso significa que o capacitor ele está bom, ele está exercendo a função da capacitância, que é a função dele. Agora vamos para o teste aqui, o teste mais preciso e é o teste recomendado para se fazer com os capacitores. É usando a função capacitância.
Agora eu vou mudar o multímetro para a função capacitância. Vou selecionar aqui, está no modo resistência, BIP, passou para diodo e agora capacitância, ó, nanofarad. Agora observe como fazer aqui o teste. Para isso temos que ver aqui olha só, deixa eu ver se vai dar para enxergar aqui. Olha só, esse número aqui, 12, o F, é a medida que vamos usar para poder saber se o capacitor está bom ou se está ruim. E note que aqui tem o seguinte, mais ou menos 5%. Então o capacitor ele pode ter 5% a mais ou 5% a menos de 12 UF. Se ele estiver dentro dessas medidas, significa que o capacitor ele está bom. Então se ele dá ali 10 UF, 11, beleza. Se ele dá ali 13 UF, ou um pouquinho mais disso aí, ele está bom também. Então, hora de fazer a medida. Encostando uma ponta na outra, vamos ver no multímetro. Vamos ver quanto, olha só. Deixa eu ver se vai dar para ver direitinho. Deu 12.1617 UF. 12.16 UF. Pronto. Então, com base nesse teste, que é o mais preciso e recomendado para poder testar os capacitores, dá para saber aqui com toda certeza que esse capacitor ele está bom. Agora eu vou pegar um capacitor ruim aqui. Deixa eu colocar esse aqui de lado. Esse aqui é um capacitor que está ruim. Olha só pela aparência dele já dá para perceber que ele não está legal. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a numeração aqui para a gente poder medir se o capacitor está bom ou ruim. Olha só, os números aqui, as letras estão um pouco emboladas. Olha só, mas dá para ver aqui, ó, 5 UF, mais ou menos 5%. Então se ele dá 5F, ou então um pouquinho abaixo, ou um pouquinho a mais, o capacitor vai estar bom. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se encostar as pontas de prova uma na outra. Olha só o que acontece ali, ó. Olha o que mostra no multímetro. O multímetro está mostrando 1.3 UF. Então é bem mais de 5% abaixo. Olha só, 1 UF. E olha que a medida não fica... Soltou aqui da minha mão. E olha que a medida ela não fica, fica oscilando muito. Ó. Olha só como ela fica oscilando. Então definitivamente esse capacitor aqui, ele não está bom. Com base nesse teste aqui que eu acabei de fazer. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu mostrei aqui 3 formas de testar capacitores. Então só recapitulando aqui para poder entender. O primeiro teste para saber se o capacitor está ruim é usar a função continuidade do multímetro, a função BIP. Se a gente colocar ali as pontas de prova do multímetro dos dois lados aqui do capacitor e o multímetro bipar, o capacitor está ruim. E se a gente usar a função de resistência e injetar um pouco de tensão no capacitor e depois usar a função de tensão contínua e mostrar alguma tensão nesse capacitor aqui, então o capacitor ele provavelmente vai estar bom também. Mas conforme vimos aqui por último, o teste mais preciso para se saber se o capacitor está bom é o teste da capacitância. Então se você não tem um multímetro com essa função de capacitância ou não tem um capacímetro, procure adquirir, porque é uma ferramenta muito importante para se ter. Mas se você não tem no momento, você pode estar fazendo esses testes que eu mostrei aqui e com certeza vão te ajudar muito aí a saber se o capacitor ele está bom ou se está ruim. Agora só um lembrete aqui que eu deveria ter falado na primeira parte do vídeo aqui, desde o início, que é o seguinte, antes de testar qualquer capacitor, a gente tem que descarregar os capacitores. A gente pode fazer isso encostando uma ponta na outra, ou pegando uma chave de fenda e encostando as duas pontas naquela haste metálica da chave de fenda, para poder descarregar o capacitor e a gente não levar um choque elétrico, igual esse capacitor aqui, igual esse aqui que tá bom. Esse aqui é um capacitor usado em ventilador, eu peguei de um ventilador, mas eu tinha
descarregado ele antes, só não expliquei no início do vídeo, mas essa aqui é uma coisa muito importante que deve ser feita antes de testar o capacitor. Sempre descarregue ele para sua segurança. Gostou do vídeo? O que acha de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo? É de graça, não vai custar nada. Faça isso, ajude o canal para que esse vídeo possa atingir mais pessoas, principalmente as pessoas que estão iniciando na carreira da elétrica. Até a próxima!